designer de interiores por formação, a entrevistada do Momento Mobile de hoje cursa também arquitetura e ainda faz 2 pós-graduações na área. Eu estou falando de Luciana Galvão. Você já é designer e está buscando agora o conhecimento na arquitetura. Você se sentia incompleta só com design, está buscando essa completude na arquitetura, é isso? Na realidade, é algo mais... É porque está intrinsecamente ligado. Sim, claro. Né? Então, eu sou muito chamada para fazer design de fachada. Eu tenho um número enorme de clientes que me convidam para fazer design de fachada. Só que eu não posso mexer na estrutura. E aí eu me complico um pouco. E o que é que eu preciso fazer? Sempre parceria com algum colega para que ele faça, um arquiteto, para que ele faça a estrutura e eu desenvolva o design da estrutura naquilo ali. E se eu tiver arquitetura, isso vai ser muito menos complexo, né? O design ele não tem formação acadêmica, por exemplo, para retirar colunas, sim, claro. Para demolir. Né? Não tem. Nós não temos formação. Nossa formação é para levantar paredes de gesso acartonado, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas mexer em estrutural, nem em sonho. A gente não pode fazer isso. Então, assim, aí eu preciso dessa coisa também, de poder... Bom mesmo seria casar com um arquiteto. Montariam um escritório, os dois, né? Eu continuaria mexendo com a parte de design, mas como não tem isso, então eu vou buscar o meu. E você acha que você vai ser mais realizada com o designer ou a arquitetura? Eu acredito que com design. Com design. Porque o design é muita poesia. É o micro. Né? Difícil a alguém macro. dizer isso, afirmar, porque vários profissionais que já passaram por aqui, eles sempre dizem, não, uma coisa completa a outra, eu sou feliz com os dois. E você não, foi incisiva e disse, não, o design me completa, eu me realizo mais fazendo essa parte de É porque tem muito essa coisa do estigma, né? A ambientação, como as pessoas não entendem essa parte técnica, ela é muito estigmatizada. Né? Então o cliente acha que um arquiteto, porque mexe com estrutura, estuda mais, por exemplo, é mais bem preparado do que um design. Né? Nós temos arquitetos e arquitetos, designers e designers, sim, isso é em toda a profissão. Né? Mas se você levar a sério o seu trabalho mesmo, nossa, o micro é muito, muito, muito importante. Né? Você tem que estudar muito história da arte, né? Antiquariato, tudo isso para você saber o que de fato você está fazendo. Complexo, né? Para chegar até o resultado. Hoje eu estava conversando com um colega arquiteto e um colega design, e a gente estava falando justo sobre isso. E eu falei, eu desafio, né, alguém que olhe os meus projetos e me diga onde está tecnicamente errado. Eu desafio, né? Porque se estiver errado é algo que eu ainda não estudei. Mas dentro do que eu estudei, eu sou muito exigente comigo mesmo. O cliente não está muito preocupado com isso, mas eu estou. Né? Então, na casa dele, no projeto comercial dele, né, um escritório de advocacia que é feito com linhas horizontais, na hora do cliente te pagar, porque tudo que é horizontal nos dá segurança, nós caminhamos sobre o plano, nós escrevemos sobre o plano, nós dormimos sobre o plano, e isso é psicologia. Com né? certeza. Até isso, a psicologia também está intrínseco dentro do design. Totalmente, né? Totalmente. Outra curiosidade, gente, sobre a carreira da nossa colega Luciana, é que o primeiro projeto dela foi uma igreja. Para mim, as igrejas seguiam um padrão, mas também tem isso de fazer o design de uma igreja. Tem. E foi uma coisa muito emocionante, Diego, porque eu ainda estava concluindo o meu curso, ainda faltava 2 semestres. Eu estava para decidir o meu TCC, eu queria fazer algo direcionado à criança, que eu sou apaixonada por criança, sempre fui, mas eu perdi a minha mãe. Né? E quando eu perdi a minha mãe, eu não sou muito de missa, mas para a missa de 7º dia dela eu fui. E quando eu cheguei lá, eu não sou de Aracaju, então em Aracaju eu só tenho amigos, né? E eu imaginava que não ia ter ninguém, porque missa de 7º dia é um programa péssimo, né? Sim. Mas tudo bem. E aí eu fiquei lá assistindo a missa, chorei muito, e quando eu olhei para trás na igreja, a faculdade em peso estava lá. Eram alunos, todos os professores do meu curso, a coordenação, funcionários da universidade, estava todo mundo lá.
né? E foi muito emocionante. De repente o padre desceu e me perguntou: quem são essas pessoas? Aí eu falei: são pessoas da minha universidade. E o que é que você faz? Aí eu falei: design. Ele me perguntou o que era design. E eu falei. E a santinha da igreja, a minha mãe era católica. A minha mãe era devota de Santa Rita de Cássia, né? E por isso que eu fiz a missa dela lá. Uma questão mais emocional. E o padre disse: então você vai fazer a igreja de Santa Rita de Cássia, né? E eu fiquei com aquela coisa de dizer: gente, uma igreja. Né? Eu pensei exatamente como você tinha pensado, né? A missa de sétimo, tinha 7 dias que eu tinha perdido a minha mãe, né? Eu estava muito mexida e tudo, mas aí eu resolvi fazer, né? E eu brinco muito que eu digo assim: o meu primeiro cliente foi o mais importante de todos, né? É o cliente mais rico, é o cliente mais poderoso. Eu trabalhei para Jesus, né? E assim, independente da religião, eu estudei muito a arquitetura de interiores religiosa, né? De inúmeras religiões, desde a Idade Média. Eu estudei a vida da santa, eu estudei tudo isso para poder colocar, para funcionar a igreja da melhor maneira possível. Existia um pedido do Papa João Paulo II nos missais, solicitando aos artistas que voltassem às igrejas para fazer a igreja que catequiza através da arquitetura de interiores. E a igreja está aí pronta, está linda, foi um projeto de muito sucesso, cheia de fiéis. Com tudo funcionando, e cada canto da igreja evangeliza. Ele te conta todas as histórias do evangelho, da vida da santa. Eu imagino que deve ser emocionante quando você volta lá e vejo pronto. Na realidade, assim, construção, e especialmente construção que não é feita com renda própria, né? Quando é uma coisa que você depende de doações, há coisas no projeto que eles modificam, né? Então, assim, não ficou 100%, mas 90% do meu projeto está ali. E é gratificante, sem dúvida. Você falou que não é de Aracaju, você é carioca. Eu sou carioca. Mas abraçou Aracaju e Aracaju abraçou você. Eu tenho paixão. Como é que foi essa vinda sua do Rio para cá? Eu não vim direto do Rio, não. Na época eu morava em Salvador. Eu estava morando em Salvador. Mas assim, tem 14 anos que eu estou em Aracaju. Os meus filhos chegaram aqui pequenininhos. O mais velho com 2, que hoje tem 18. E a mais nova com 1, enfim. E eu cheguei em Aracaju, primeiro eu achei um povo muito sofisticado. Né? Foi a primeira impressão. Foi a primeira impressão que me causou. Né? Uma cidade do Nordeste com um povo sofisticado. Quando eu falo isso, as pessoas dizem: que isso? Nunca notei isso em Aracaju. Para, gente, e pensa. Né? Vamos passando por todas as orlas do país e me responda quais são os esportes de orla. No país inteiro, você vai ter futevôlei, vai ter futebol, vai ter essas coisas, frescobol. O que nós temos na orla de Aracaju? Nós temos hóquei, nós temos tênis, skate, são coisas que são kart, que são coisas que são populares, né? O gosto do aracajuano é um gosto muito refinado, né? Trata-se designers e arquitetos em Aracaju com um respeito sobrenatural. Por quê? Porque são pessoas que transformam a minha vida numa vida mais confortável e esteticamente interessante. Saudável e esteticamente interessante. Então é de fato um povo muito sofisticado, tá no sangue, tá no chip do aracajuano isso. E eu achei isso muito interessante, né? Muito, muito, muito interessante. E as pessoas aqui te abraçam muito. Quem vem de fora é muito bem acolhido. O aracajuano, ele cuida muito. Ele é um pouco reservado. Mas quando conhece... Mas ele cuida muito. Então, assim, eu sou apaixonada por Aracaju. Né? Amo minha cidade natal. Às vezes, sempre que vou, todos os anos eu vou ao Rio, 1 ou 2 vezes por ano. E todos os anos eu fico, morrendo de saudade. Quando eu chego lá, minha família inteira no Rio de Janeiro, morrendo de vontade de ir pra lá. Mas aí eu termino voltando. Eu recebi agora uma proposta de trabalho no Rio de Janeiro, essa última viagem que eu fiz, que foi trabalhar com a Rede DOR de hospitais. Certo. Né? E como eu mexo muito com pesquisa, com isso, eu achei muito tentador. Né? Mas aí depois eu olhei. Quando você olhou para nossa orla, nossas praias. Aí eu disse assim, eu não sei, acho que ainda não é a hora. Eu gosto muito daqui. Eu acho que Aracaju ainda tem muito. Aracaju tem muito para crescer, sabe? Tem muito para dar.
né? Aqui a concorrência é uma concorrência interessante, é uma concorrência amigável, leal, né? É uma concorrência Todo leal. mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Um ajuda o outro. As pessoas têm uma capacidade, porque o número de clientes é muito grande. Então, assim, eu mando cliente para colega meu porque eu não estou dando conta de pegar. Colegas meus mandam clientes para mim, enfim. Para finalizar a nossa entrevista, você conheceu hoje a nova loja da Mobile aqui do bairro São José. Conta para o telespectador do Momento Mobile o que é que você achou. Então, achei muito bacana, né? É uma oportunidade de passar isso para o cliente da Mobile e para os telespectadores em geral, né? O trabalho que é realizado de um design é um trabalho muito sério, né? E aí a Mobile vem e abre esse espaço, né? Dá essa oportunidade da gente contar um pouco do que é esse trabalho e de fazer entender que a gente vai sempre buscar o que é melhor, né? O móvel que atende mais às necessidades. A gente estava agora há pouco olhando as ferragens da Mobile e eu achei muito, muito interessante. A cartela de cores das lacas, Pois né? A parte de estética me interessa muito, mas ainda mais a parte técnica, sabe? Ter a certeza que o meu cliente vai passar com aquela ferragem a vida toda, né? Lifetime. Né? Para a vida inteira você tem essa garantia, essa tranquilidade, isso me interessa muito, né? Porque estética é como dom, né? Não é difícil de se ter, claro. Né? Estética, se você tiver um bom gosto, você consegue chegar. Agora essa parte técnica me interessa ainda mais, né? Então eu tava dando uma olhada ali em tudo, tá muito interessante. As peças estão muito interessantes, assim. O cliente vai poder ter uma gaveta que ele vai usar, abrir e fechar zilhões de vezes e ela vai estar ali perfeita, né? Porque aquela ferragem te dá essa segurança, né, de que você vai ter aquilo ali. Então, ele vai ver, o cliente que é leigo, ele vê, diz do que, se ele realmente gostou, a parte estética. E o nosso trabalho, o meu e o da Mobile, é a parte técnica, né? Além de oferecer o que há melhor em senso estético, oferecer também uma tranquilidade de que ele vai passar lifetime sem precisar o tempo todo da vida dele, sem precisar estar mexendo em ferragem, estar se preocupando com isso. Muito obrigado pelo papo de hoje. Nada, que isso, adorei também. Super agradável. Você, sem dúvida, é uma pessoa muito abençoada, não é à toa que foi escolhida para fazer o projeto da Casa de Deus. Amém, amém. Esteja sempre bem-vinda na Mobile. Obrigada, Nosso Momento gente. Mobile está sempre à sua disposição. Obrigada. Vocês eu encontro na próxima quinta-feira em mais um Momento Mobile.